Todos que estão ouvindo ao som desse microfone, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém! Eu quero, nessa manhã, tomar por base dois versículos da Palavra de Deus, ou melhor, 3 versículos da Palavra de Deus, qual está escrito na Epístola aos Hebreus, do capítulo de número 2, e o versículo 1, 2 e 3. Você, irmão, amigo que está ouvindo o som desse microfone, você que está em casa, onde quer que você esteja nesse momento, eu gostaria de pedir que, se possível for, você reservasse 20 minutos a meia hora, precioso da sua vida, para ouvir a exposição da Palavra de Deus nesse momento. Será um momento precioso para a sua alma, para a sua vida, a qual nunca será esquecido. Se você concentrar os seus pensamentos neste momento, você que está em casa nesse momento, já almoçou, está no descanso, você que está já aproveitando desse momento, já de início de tarde na sua casa, se você puder parar um momento, 20 minutos, meia hora da sua vida para refletir na mensagem que vamos expor nesse momento, será de grande aproveito para a sua vida e para a sua alma. Hebreus capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Meus queridos irmãos e amigos que ouvem a palavra de Deus nessa manhã, o texto que ora nós tomamos para nossa reflexão, o escritor aos Hebreus, ao povo hebreu, ao povo judeu do século I, em torno de meados do ano 65, da década de 60, ele escreve esse texto sagrado dizendo a respeito da atenção que devemos dar à mensagem do Evangelho. E o escritor aqui, qual nós não conhecemos e não sabemos quem foi, mas ele fala sobre o dever que temos de dar atenção especial à mensagem do Evangelho. O dever é a obrigação, a necessidade que nós, seres humanos, temos de dar uma atenção especial à mensagem do Evangelho, à mensagem de Jesus. E ele diz que nós precisamos nos atentar cuidadosamente a essa mensagem. O que ele está dizendo, na verdade, é que nós precisamos redobrar a nossa atenção, que nós precisamos focar o nosso olhar, a nossa atenção, a nossa mente, nos voltar inteiramente à mensagem do Evangelho, que nós precisamos estar com os nossos olhos, nossos pensamentos e o nosso coração, de certo modo, voltado atenciosamente para a mensagem do Evangelho. E quando ele diz que nós devemos estar com a nossa atenção, o nosso pensamento voltado à mensagem do Evangelho, ele diz isso e ele apresenta razões para isso. Quando ele diz no versículo de número 2, porque, a expressão porque, ela é, na verdade, uma nota explicativa. É uma razão pela causa apresentada. O que o escritor, na verdade, quer dizer é que existem razões pelas quais nós devemos voltar a nossa atenção à mensagem do Evangelho. Existe uma razão nítida e clara pela qual a mensagem do Evangelho precisa ser alvo da nossa atenção. E ele vai apresentar, então, a mensagem proposta pelos anjos. E quando ele apresenta a mensagem proposta pelos anjos, ele diz que a mensagem pelo qual os anjos pregou, a mensagem a qual os anjos veio trazer, ele diz que
a mensagem proposta pelos anjos, toda a desobediência que houve em relação a essa mensagem que os anjos trouxeram, receberam uma justa retribuição todos aqueles que desobedeceram. O que o escritor está dizendo na verdade é que toda a mensagem que os anjos pregou, quando alguém desobedeceu, houve uma justa retribuição. Ou seja, a mensagem pregada pelos anjos, quando desobedecida, houve um castigo, houve um preço pago por parte daqueles que desobedeceram. E que mensagem é essa que os anjos pregaram? A mensagem pregada pelos anjos é a lei do Antigo Testamento que foi trazido a nós através do servo Moisés. Estevão, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, o verso 53, ele diz que a lei foi trazida pelos anjos. E o apóstolo Paulo também, em Gálatas capítulo 3, e o verso 19, ele diz que a lei foi trazida pelos anjos e entregue na mão de um medianeiro, diz o versículo 20. E o medianeiro, diz o texto, que é Moisés. Então a lei que nós conhecemos como lei de Moisés no Antigo Testamento, a lei que traz o personagem Moisés como o seu personagem principal na transmissão dessa lei, é na verdade a lei trazida pelos anjos, conforme diz Atos 7:53 e Gálatas 3:19. A lei foi trazida pelos anjos, entregue na mão de Moisés, que é o medianeiro, e Moisés entregou aos filhos de Israel. E o escritor aos Hebreus está dizendo que essa lei, que foi trazida pelos anjos, toda desobediência que foi feita a ela, recebeu uma justa retribuição. O que ele está dizendo é, ainda que foi os anjos que trouxe a lei, contudo, mesmo sendo os anjos, qualquer desobediência a essa lei, ainda que quem a trouxe foi apenas os anjos, foi apenas criaturas que são criaturas de Deus, assim como nós também somos, um pouquinho mais elevado apenas que os homens foram feitos anjos. E esses anjos, diz o versículo 10 do capítulo 1, são ministradores de Deus a serviço daqueles que hão de alcançar a salvação. Então essas criaturas de Deus, a saber os anjos, eles trouxeram a lei à terra. E mesmo que essa lei foi trazida por criaturas, mesmo que essa lei foi trazida por seres finitos que foram criados por Deus, contudo, toda desobediência não foi passado de branco. Toda desobediência não foi passado como se não fosse nada. Mas toda desobediência teve um preço a ser pago. Toda desobediência que houve contra a lei trazida pelos anjos, houve uma cobrança de Deus. Houve um preço a ser pago. Toda desobediência à lei trouxe prejuízos, trouxe condenação ao ser humano. E o escritor aqui aos Hebreus, ele vai nos dizer, é por isso que nós devemos dar atenção à mensagem do Evangelho. É por isso que nós temos que voltar a nossa atenção à mensagem do Evangelho. Porque se a mensagem pregada pelos anjos, que eram seres pequenos, que eram seres finitos, que eram seres limitados, houve uma cobrança de Deus à sua desobediência. Se a lei que foi trazida pelos anjos, que eram seres pequenos e limitados, toda desobediência teve um preço. Aí ele vai apresentar quanto mais a mensagem trazida por Jesus. E o escritor aos Hebreus, ele vai mostrar que os anjos estão inferiores a Cristo. Que os anjos estão muito mais baixos do que Cristo em nivelidade, em autoria, em tamanho, em poder, em grandiosidade, em glória. E ele vai apresentar isso no capítulo 1, mostrando a superioridade de Cristo aos anjos. Ele vai mostrar, no capítulo 1, o escritor vai mostrar o quanto os anjos estão superiores, ou o quanto os anjos são inferiores a Cristo, e o quanto Cristo está superior aos anjos. No capítulo 1, e o versículo 5, o escritor diz que os anjos são criaturas de Deus. Em contrapartida, ele vai dizer que Jesus é o Filho gerado de Deus. Veja como que Jesus está muito além dos anjos, está muito superior aos anjos. Os anjos são criaturas finitas. Os anjos são seres criados pela mão de Deus, dotados de finitude, dotado de limitações. Mas ele vai dizer no versículo 5, Jesus não. Jesus é superior. Jesus é maior. Jesus não tem limite. Jesus não é uma criatura. Jesus é o próprio Filho de Deus. Jesus não está limitado à limitação de criatura. Jesus é o próprio Filho de Deus. Jesus está além de tudo isso.
Jesus não está limitado, Jesus não tem poderes limitados, Jesus é superior a qualquer criatura. No versículo 6, está escrito que ele disse aos anjos para que adorassem a Jesus, mostrando assim que Jesus está muito superior aos anjos, a ponto dos anjos ter que adorar a Jesus, colocando Jesus em alto nível e muito mais superior aos anjos como digno de adoração. E no capítulo 2, partindo do pressuposto do capítulo 1, o escritor vai dizer, se Jesus é superior aos anjos, se Jesus está muito mais elevado do que os anjos, se Jesus está em um nível muito maior do que o dos anjos, se Jesus tem muito mais poder, muito mais autonomia, muito mais vigor, muito mais direito, muito mais limite, se ele é muito maior, se ele está além de qualquer limite, se ele é o próprio Filho de Deus. Aí ele vai dizer no capítulo 2, se a palavra dos anjos, que são limitados, se a palavra dos anjos que estão inferiores, se a palavra dos anjos que estão muito mais abaixo, quando era desobedecido, gerava consequência, quando era desobedecido, gerava problema para a vida do ser humano, se a palavra dos anjos que está muito mais abaixo, quando era quebrado, gerava ao ser humano condenação, quanto mais a palavra de Cristo que está muito mais alta, quanto mais a palavra de Cristo que é muito mais superior. Se a palavra de seres criados, de seres limitados, de seres finitos que são os anjos, quando era quebrado, trazia consequências, trazia condenação, trazia justa retribuição, quanto mais a palavra de Cristo Jesus que não está limitado, quanto mais a palavra de Cristo Jesus que está além de qualquer limite, que tem na mão o poder e a autoridade, que tem na mão o poder de julgamento, aquele que tem, como diz Apocalipse 22:12, eis que cedo venho e trago, comigo eu trago, ele vai dizer, eis que cedo venho e eu darei a recompensa a cada um segundo as suas obras. E olha que Jesus está além de tudo, olha que Jesus é o justo retribuidor de todas as coisas. E se a palavra dos anjos, ao serem desobedecida, geravam consequências danosas para a vida do ser humano, o escritor está dizendo, quanto mais a palavra de Cristo, que é muito mais superior. E quando ele olha para isso, ele diz, é por isso que nós devemos nos atentar para o Evangelho. É por isso que nós devemos redobrar a nossa atenção ao Evangelho. É por isso que nós devemos dar atenção maior ao Evangelho. Por quê? Porque se a palavra de seres pequenos, quantos anjos não caíram por terra, quem poderá jogar por terra a palavra de Jesus que é superior? Se a palavra dos anjos, que são seres limitados, é inferiores, toda desobediência trouxe condenação, quanto mais a palavra de Cristo que é superior. Ele está dizendo, se eu desobedecer a palavra de seres pequenos como os anjos, já trouxe condenação, imagine desobedecer a palavra de alguém maior que é Cristo. Se desobedecer a palavra de seres pequenos e limitados quanto os anjos traziam condenação, quanto maior condenação não trará desobedecer a palavra de alguém do alto nível, como é o caso de Cristo. E é por isso que ele diz, é por isso que nós devemos nos atentar para a mensagem do Evangelho. Ele está dizendo, pensando na tamanha seriedade, pensando o quanto isso é sério, o quanto isso é perigoso, nós devemos dar uma atenção maior para isso. É como se ele estivesse dizendo, enxergando o quanto é sério a mensagem do Evangelho, devemos nos voltar melhor para isso. Devemos nos dar mais atenção a isso. Devemos nos preocupar mais com isso. E ele diz, como escaparemos nós de uma tão grande condenação se nós não voltarmos para esse Evangelho? Ele está dizendo, a condenação é grande. E se a palavra dos anjos gerava condenação, quanto mais a palavra de Cristo que é maior. E como nós poderemos escapar dessa condenação se a gente não se voltar para essa salvação? Se a gente não dá atenção para essa salvação que é pregada através de Jesus? Veja uma outra comparação ainda no livro aos Hebreus, no capítulo 10 e o versículo 28. Capítulo 10 e versículo 28 de Hebreus diz que quebrando alguém a lei de Moisés, que é a lei trazida pelos anjos, quebrando alguém a lei de Moisés com 2 ou 3 testemunhas, morria sem misericórdia. Sabe o que ele está dizendo? A lei trazida pelos anjos era severa. O preço era alto. Se a pessoa quebrasse a lei e houvesse provas, ela morria. E aí ele diz no versículo 29, cuidais de quanto maior castigo será julgado merecedor aquele que pisar o sacrifício do Calvário e fizer por profano o sangue da nova aliança. Sabe o que ele está dizendo?
se alguém pisasse na lei trazida pelos anjos, gerava uma condenação tal. Quanto maior não será a condenação para aqueles que pisam no Filho de Deus, para aqueles que abusam do Evangelho de Cristo. Quanto maior não será a condenação para aqueles que desmerecem o sacrifício do Calvário. Quanto maior será a condenação para aqueles que pisam no sacrifício vivo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí eu volto no capítulo 2 e o versículo 3. Como escaparemos nós de uma tão grande condenação, se não atentarmos para o Evangelho de Cristo Jesus? Eu finalizo essa palavra nessa manhã, dizendo a você, amigo que me ouve, aonde você estiver nessa manhã, a palavra dos anjos, a lei de Moisés, quando quebrada, gerava prejuízos e condenação. É o que o texto está dizendo. Quanto mais digno será merecedor aquele que pisar o sacrifício do Calvário, aquele que pisar o Filho de Deus e fizer por profano o sangue da aliança. O que eu quero dizer para você que me ouve nessa manhã, você amigo, você vizinho, você que está em casa ouvindo essa palavra? Aqueles que pisam o Evangelho de Cristo serão merecedores de castigos grandiosos, serão julgados merecedores de uma eterna condenação. Não pense, senhores, que Deus não tratará com aqueles que brincam com o Evangelho de Cristo. Não pense, amigos vizinhos que me ouvem nessa manhã, você que está aos arredores desse lugar, que Deus terá por inocente aquele que é culpado, que Deus não terá. Deus não tem por inocente aquele que é culpado. Todos aqueles que pisam no Evangelho de Cristo, todos aqueles que pisam no Filho de Deus, terão que encarar a condenação no dia do julgamento. João no capítulo 3, no versículo 36, diz que aquele que não crê no Filho de Deus, a ira de Deus sobre ele permanece. Todo aquele que pisa no sacrifício de Cristo, todo aquele que faz limitações, todo aquele que ignora, todo aquele que cria resistência ao Evangelho de Cristo e não se dobra a ele, naquele dia vai pagar um alto preço. Assim como aqueles que quebravam a lei dada pelos anjos sofriam grande condenação, muito maior será a condenação para aqueles que zombam do Evangelho de Cristo. Muito maior será a condenação para aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho, mas fingem que não estão ouvindo. Muito maior será a condenação para aqueles que tampam os ouvidos para não escutar a pregação do Evangelho. Muito maior será a condenação para aqueles que zombam dos pregadores da nova aliança. Muito maior será a condenação daqueles que ignoram a mensagem de Cristo. Como escaparemos nós se não dermos atenção para uma tão grande salvação? A salvação é grande, é maravilhosa, é poderosa. A salvação é de graça, a salvação é gratuita, a salvação é um prêmio de Deus para nós. Mas como nós vamos escapar se nós não darmos atenção para essa salvação? Como o ser humano se escapará se ele não se voltar os ouvidos e atenção para a mensagem do Evangelho? E nessa manhã, mais uma vez a mensagem do Evangelho está chegando aos teus ouvidos. Você que está na sua casa nesse horário de almoço, você que está sentado na frente da televisão, você que está sentado no conforto da sua casa, você que está aí tomando um suco gelado nessa hora de calor, você que está ouvindo do som aí pela tua casa, onde você está nessa manhã, deixa eu dizer algo para você aqui nessa manhã. Como escapará o ser humano se não der atenção para a mensagem do Evangelho? Como que o ser humano vai se escapar se não der atenção para a mensagem de Cristo? Como diz Hebreus 10, 28 e 29, quebrando alguém a lei de Moisés, morria sem misericórdia. De quanto maior castigo será julgado merecedor aqueles que pisarem o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança. Eu quero perguntar para você, amigo que está em casa, você que ouve o som desse microfone nessa manhã, você tem pisado o Filho de Deus? Você tem profanado o sangue da aliança? Ou você tem dado ouvido à mensagem do Evangelho? Ou você tem dado crédito à palavra de Deus? Como você tem tratado o Evangelho de Cristo? Como você tem tratado a mensagem do Evangelho? Como você tem recebido? Com zombarias? Com sorrisos? Com críticas? Como você tem recebido a mensagem do Evangelho nesta manhã? Você, amigo que está na tua casa ouvindo nessa manhã o som desse microfone, como você aí dentro da sua casa escuta a mensagem do Evangelho nesta manhã? Com sorrisos? Com zombarias? Com deboche? Com crítica? Ou você abraça a mensagem do Evangelho como uma oportunidade de salvação para a tua alma?
Essa manhã, eu quero te fazer a mesma pergunta que faz o versículo 3. Como escaparemos se não dermos atenção a essa salvação? Como que você poderá escapar da condenação se você não dá ouvido à voz de Deus? Se você não dá ouvido à mensagem do Evangelho? Se você não se dobrar diante das palavras do Senhor? Veja como diz o texto. Os anjos, sendo inferiores, as palavras dele não caíram por terra. E assim também, a palavra de Cristo, que é muito mais superior aos anjos, não irá cair por terra. Disse Mateus capítulo 24, Jesus falou e Mateus registrou. Mateus capítulo 24, versículo 35. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Assim como as palavras dos anjos não caíram, a palavra de Cristo também não há de cair. A palavra de Jesus também não vai cair por terra. A palavra do Evangelho também não vai cair por terra. Nenhuma palavra de Jesus irá cair por terra. Toda a palavra de Deus se cumprirá na íntegra. E aquele que não der ouvido à palavra do Evangelho não vai se escapar dessa tão grande salvação ou condenação que há de vir. Não conseguirá se escapar dessa condenação que há de vir sobre os habitantes da terra. Mas aqueles que ouviram a palavra, disse Jesus em Apocalipse 3, o verso 10, como guardastes a palavra da minha paciência ou perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir para tentar todos os que habitam sobre a terra. Sabe o que ele está dizendo? Aquele que guardar a minha palavra, eu também vou guardar. Aquele que guardar a minha palavra, eu também o guardarei. A condenação virá, o dia do julgamento vai chegar, mas aquele que se atentar ao Evangelho, guardar a palavra de Deus, será livre da condenação, será livre da perdição, será livre do inferno e terá para sempre um lugar de gozo preparado, porque essa é a promessa que Jesus fez para os seus. João capítulo 3, 14 e o verso 3. Eu irei ao Pai e vos prepararei lugar, e virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Nessa manhã, eu quero dizer para você, amigo e irmão que me ouve, como escaparemos nós se não dermos ouvido? Como será possível alcançarmos a salvação se não se voltarmos para a mensagem do Evangelho? Como será possível alcançarmos a salvação se não dermos crédito para a mensagem do Evangelho? Se ignorarmos a mensagem, se zombarmos dela, se tirarmos sarro dela, se fizermos indiferentes a ela, como alcançaremos? Mas nessa manhã, o convite para que você possa dar ouvido à voz do Senhor. Hebreus capítulo de número 4 e o verso de número 12. Versículo 7. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Então nessa manhã, você que ouve a mensagem do Evangelho, dê crédito, dê ouvido. Não zombe, não brinque, não tire sarro, não critique. Você pode ver defeito e criticar o homem, o pregador, o pastor, o dirigente, os irmãos que cantam, mas Jesus não. A palavra dele é fiel. E a palavra dele permanece para sempre. Como escaparemos nós se não dermos ouvidos para a sua palavra? Ele é o único meio de salvação. E sem ele ninguém conseguirá chegar ao céu. Ninguém conseguirá alcançar a salvação se não der crédito e não der ouvido à mensagem do Evangelho. Eu termino nessa manhã, eu convido os irmãos que estão presentes para nós fazermos uma oração. E assim nós encerramos. Vamos orar neste momento. Você, irmão, você amigo que está em casa, se quiser orar neste momento conosco. Se você que está em casa quiser tomar uma decisão de servir ao Senhor, diante da mensagem que você ouviu, sabendo da seriedade que é o Evangelho, e o Evangelho é algo sério, tem que dar crédito. As pessoas começam a tratar o Evangelho como uma filosofia de vida. O Evangelho não é uma filosofia de vida. O Evangelho é poder de Deus para a salvação. Precisamos dar atenção ao Evangelho, dar crédito ao Evangelho, e se voltarmos a ele em obediência e fidelidade. Então você nessa manhã que nos ouve, como você vai escapar? Só ouvindo o Evangelho e não praticando. Só ouvindo o Evangelho e fingindo que está tudo certo. Disse Jesus em Mateus 7, 22, 24, 25, 26 e 27. Quem ouve as minhas palavras e não coloca em prática, é a mesma coisa de uma casa construída na areia. Vai cair, não vai ficar de pé. Mas aquele que ouve e pratica é como uma casa construída na rocha, que nada vai derrubar. Como está sendo você nessa manhã?
Uma casa construída na rocha, que ouve o evangelho e pratica, que ouve o evangelho e abandona as práticas pecaminosas, que ouve o evangelho e coloca em prática, ou como uma casa construída na areia, que só ouve o evangelho e fica por isso mesmo. Só ouve o evangelho e aí acha bonito, acha engraçado, acha perfeito, acha algo legal, mas não toma nenhuma decisão. Não sai de casa, não muda de vida, não congrega, não batiza, não ceia, não faz nada. Como está sendo a sua vida nessa manhã? Mas se você quer tomar uma decisão nessa manhã, eu convido você, aonde você está, na sua casa, a fazer uma oração comigo neste momento. Tomando uma decisão diante de Deus, entregando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é a porta de saída.